Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos começando mais uma transmissão aqui do nosso culto da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo do Amarante. Deus abençoe você que está aqui conosco, que está acompanhando o nosso culto. E antes de começar os nossos louvores, vamos orar a Deus nesse momento, continuar intercedendo a Ele pela nossa situação, pela situação do nosso país e para que Ele cuide de cada um de nós. Senhor Deus Pai maravilhoso, obrigado Deus querido, pelo dia que o Senhor nos concede hoje, pela bênção Deus, de mesmo aqui online podermos estar cultuando e adorando o Teu nome. Obrigado Deus querido, pelo Teu cuidado conosco. Deus Pai, nós intercedemos pelo nosso país, pelo nosso estado, ó Deus querido. Abençoa todos aqueles que estão enfermos, acamados, atingidos pelo vírus, ó Deus. Cura-os, dá restauração, Deus Pai, da sua saúde. E providencia, Deus Pai, que o mais breve possível nós sejamos livres, ó Deus Pai, desse vírus e dessa condição que está sobre nós nesse momento. Em nome de Jesus, amém. E hoje, na nossa mensagem, na reflexão do nosso culto hoje, vamos falar sobre o primeiro mandamento e sobre a singularidade de Deus. Então vamos cantar alguns louvores que falam sobre o quanto Deus ele é maior, o quanto Ele é majestoso, o quanto Ele é único e especial para todos nós. Ao único que é digno de receber consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim.
independente de qualquer coisa. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o seu perdão, que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. E Ele está sempre de braços abertos pra mim.
Olá, meu querido, minha querida, boa noite para você que está aqui acompanhando a nossa transmissão hoje. Deus lhe abençoe, por esse momento. E vamos agora nos deparar um pouco com a palavra de Deus e ver o que Ele tem para nós esta noite. Então abra aí sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que é o texto da nossa reflexão desta noite. E tem uns brinquedos que se vende, se compra para crianças, que eles vêm com várias peças geométricas e números, para você encaixar cada peça no seu devido lugar. E cada peça ele tem um local exclusivo, como tem uma forma bem definida, ela só encaixa no seu lugar exclusivo. E aí a criança vai aprendendo como funciona aquele jogo e ela aprende que se encaixar as peças nos lugares errados, o jogo não dá certo. E se você forçar isso, ele pode até quebrar o brinquedo. E o interessante dessa ilustração é que o nosso relacionamento com Deus, ele acontece da mesma forma. Deus, quando estabeleceu o nosso relacionamento, ele criou coisas, que se encaixam exclusivamente no seu devido lugar e em nenhum outro lugar mais. Então, assim como no brinquedo, essas peças têm o seu lugar exclusivo e específico, Deus também tem o seu lugar único e exclusivo no seu relacionamento conosco e no nosso relacionamento com Ele principalmente. E se a gente tira Deus do seu lugar específico e tenta encaixar um outro lugar, ou se a gente pega outra peça e tenta encaixar no lugar que é único e exclusivo de Deus, então o negócio não vai dar muito certo, Aquilo que Deus criou para ser encaixado nos seus devidos lugares fica distorcido. E isso nos leva ao tema da nossa reflexão hoje. E vamos falar sobre idolatria, que é quando as peças do nosso relacionamento com Deus ficam fora do lugar. É quando aquele lugar que é único e exclusivo de Deus, que só Deus pode ocupar aquele espaço, a gente acaba tentando encaixar uma peça que não é daquele local, e aí naturalmente as coisas acabam por dar errado. No domingo passado, se você tiver acompanhado a nossa mensagem, você viu que nós ouvimos e aprendemos sobre o contexto maior de Êxodo capítulo 20, sobre as suas lições principais que envolvem os 10 mandamentos. Aprendemos que a lei revela o caráter de Deus, a bondade de Deus e a nossa aliança com Deus. E pelo fato de termos sido salvos por Jesus Cristo, somos obrigados a obedecer à lei de Deus e o seu padrão moral que ele estabelece através da sua lei. Então o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, vai dizer assim para a gente hoje: não terás outros deuses além de mim. Um versículo bem curto, bem simples, claro, e que diz: não terás outros deuses além de mim. Então o primeiro mandamento ele vai estabelecer que o povo de Israel só devia adorar a Deus e a ninguém mais. Como diz o texto, não tenham nenhum outro Deus além de mim. Ele é o único que deve ser adorado pelo seu povo. Esse mesmo mandamento, ele vai ser um pouquinho mais detalhado lá no capítulo 23. Então dê uma olhada aí na sua Bíblia, capítulo 23 de Êxodo,
versículos 23 e 24, que diz assim: O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Então lá nesse capítulo 23, Deus ele vai detalhar um pouco mais para o povo de Israel qual o significado do primeiro mandamento, né? Que é não adorar nenhum outro Deus, né? E principalmente a orientação ali para Israel era quando fosse entrar na terra de Canaã, né? E eles não deveriam, eles conheceriam deuses lá naquela terra, outros deuses, e eles não deveriam adorar nenhum desses deuses. Então esse mandamento ele possui, né, inicialmente um aspecto negativo, ele é proibitivo, né? A maioria dos mandamentos vai começar com a partícula não, né? Não terás outros deuses além de mim, né? E esse não aí no hebraico ele é bem enfático, dando o sentido aí de jamais, né, ou nunca adorem outros deuses além de mim. Então vamos pensar um pouquinho sobre o aspecto inicial proibitivo e inicial desse texto, mas também sobre, né, o que está implícito e de forma positiva nesse mandamento. Então sobre o aspecto proibitivo, negativo, o mandamento, no seu sentido geral, ele vai prevenir contra a prática da idolatria a qual o povo estaria sujeito na terra de Canaã, né? Era uma tentação entrar lá naquela terra, conhecer todos aqueles novos deuses e adorar a eles. E, de fato, foi o que aconteceu, né? A idolatria sempre esteve presente no meio do povo de Israel. Eles conheceram vários deuses no Egito, né? E conheceriam vários outros deuses em Canaã. E o contexto religioso de todos aqueles povos ali, naquela região, era um contexto de politeísmo, em que eles cultuavam vários deuses, principalmente na região de Canaã, na religião de Canaã, onde eles tinham um panteão de deuses, onde havia um deus maioral e principal e vários outros deuses menores que serviam uns aos outros. O principal desses deuses era chamado Baal, né? Era o maioral, era considerado o deus da tempestade, deus da fertilidade, e a sua esposa, né, Azerá ou Astarte, como também é conhecida, era também uma grande deusa cultuada ali na região de Canaã. Fora Baal e outros deuses, a Bíblia vai nos apresentar naquela região deuses como Camus ou Moloque, né, que inclusive exigia sacrifício de crianças. E a história vai mostrar que Israel adorou esses deuses. Israel cultuou a Baal, cultuou a Azerá, cultuou a Camus e também a Moloque, né? O texto de Reis, ali que narra a saga dos reis de Israel e de Judá, vai falar sobre isso, né? Se você observar lá o livro de 2 Reis 17, ele fala sobre isso, né? O 17:12 vai dizer assim: prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. Então o povo desobedeceu claramente ao mandamento de não adorar outros deuses, né? Embora o mandamento fosse claro, como diz o texto, não façam isso. E inclusive chegando ao ponto de sacrificar suas crianças
para Moloque, como diz 2 Reis 17:17. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria, venderam-se para fazer o que o Senhor reprova e provocando a ira. Então, o que o contexto de Israel vai nos mostrar já sobre o cumprimento desse primeiro mandamento é que Israel, né, logo após receber o mandamento de Deus, ele falhou, né, em obedecer a Deus. E a falha, né, em dar a Deus o culto exclusivo trouxe sobre o povo a condenação divina, como diz em 2 Reis 17:17, né, que eles provocaram o Senhor a ira. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê esse mesmo padrão se repetindo por toda a história da nação e dos povos em todos os lugares do mundo. Romanos 1:18, Paulo vai levantar também uma discussão a respeito desse tema da idolatria e de como as pessoas se comportaram em relação a isso. E ele vai dizer que Deus ele está irado com o mundo, né? Assim como a idolatria de Israel despertou provocou a ira de Deus, a idolatria do mundo como um todo também provocou a ira de Deus, porque os homens prestaram culto à criação em vez de ao Criador, e como forma de juízo, Romanos vai dizer que Deus entregou os homens aos seus próprios maus desejos, né? Então, isso já nos mostra o quanto os homens têm falhado em cumprir esse primeiro mandamento, né? E o povo de Deus tem falhado, e mostra que isso, né, a idolatria atrai, né, provoca a ira de Deus. Então esse é um aspecto, né, negativo, né, proibitivo. Não adorem outros deuses além de Deus, além do Senhor, né? Não cultuem a mais de ninguém, né? Porque isso pode trazer a ira divina. Agora, pensando no lado positivo, né? Se por um lado o mandamento proíbe a idolatria, por outro lado ele estimula o povo de Deus a cultuá-lo. Deus exige que o seu povo o adore, e a gente vai ver em toda a Bíblia essa ordem, né? A ordem de cultuar a Deus, de adorar a Deus. E aqueles que adoram ao Senhor são abençoados por isso, né? Da mesma forma que a idolatria provoca a ira de Deus sobre os idólatras, o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira adoração a Deus, ela atrai, né, a bênção, a bondade de Deus sobre o seu povo. Então a gente vai ver muitos mandamentos na Bíblia ensinando positivamente que Deus ele exige ser cultuado, ele exige ser adorado com exclusividade. O texto de Êxodo 23 que nós já lemos, mas agora o versículo 25 vai dizer assim: prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Então, o mandamento é claro, né? Um pouco antes nós lemos: não adorem outros deuses, mas agora de forma positiva prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, né? E Deuteronômio 6,13, por exemplo, vai dizer: temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. Lá na tentação de Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4, ele cita esse mesmo texto, né? Quando Satanás chama Jesus para se prostrar diante dele e adorá-lo, e Jesus responde citando esse texto de Deuteronômio, né? Só ao Senhor, o teu Deus, é que prestarás culto. E fora os salmos, né? Todo um livro ali, 150 salmos,
que são de estímulo à adoração a Deus, ao culto a Deus, à devoção a Deus. Né? Então, o primeiro mandamento ele fala sobre isso, né? Contra a idolatria que atrai a ira de Deus, né? Que provoca a ira de Deus, e a favor da verdadeira adoração, do culto exclusivo a Deus e que, né, traz para o povo bênçãos da parte de Deus. Então vamos pensar um pouco, né, como esse mandamento, esse primeiro mandamento, se aplica aos crentes de hoje. De início pode parecer estranho, né, para nós, nosso contexto hoje, um mandamento contra o culto a vários deuses, né? Porque para nós a crença de que existe só um único Deus já é muito bem estabelecida, né? Nós não cremos como cristãos e no contexto em que vivemos na existência de vários deuses, né? Então parece óbvio demais, né, cultuar somente a Deus, né? No entanto, como disse o teólogo Calvino, né, do século XVII, ele disse: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, embora que nós não creiamos na existência de outros deuses, mas, segundo Calvino, a tendência do homem é criar os seus próprios ídolos, criar os seus próprios deuses, né? E dar a esses ídolos e deuses lugar que pertence somente a Deus. Então, para nós, a aplicação é essa, né? A validade para nós é essa. Ainda que não creamos na existência de outros deuses, mas a nossa tendência, como seres humanos falhos, e mesmo cristãos, é de criar ídolos e de dar a esses ídolos o lugar exclusivo, né, igual o joguinho que eu citei, que pertence somente a Deus. E esse é o conceito de idolatria, né? O conceito de idolatria é dar a outro, né, a outra pessoa, a outra coisa, uma adoração e um valor que só pertence a Deus, né? Que só Deus é digno de receber. Então vamos pensar, né, como isso se dá na vida do cristão hoje, né? Vamos avaliar aí o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, o modo como nós pensamos, e pensar um pouco sobre como nós temos criado ídolos e como esses ídolos têm assumido uma posição de divindade em nossos corações. Primeiro, nós criamos ídolos quando damos a alguém o lugar que por direito só pertence a Deus, ou quando substituímos por algo ao qual nós atribuímos maior valor. Então, é assim que nós criamos ídolos hoje, e é assim que o nosso coração pesa e pende para desobedecer o primeiro mandamento. É quando nós damos a outra pessoa o lugar que só pertence a Deus, ou quando damos um valor quase divino a essa pessoa, não só a pessoa, mas coisas, objetos, né, pensamentos e tudo mais. Isso acontece quando nós amamos outras coisas mais do que a Deus, né? Afinal de contas, Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós amamos pessoas ou coisas ou pensamentos mais do que a Deus, nós estamos criando um ídolo. Nós estamos dando a essa coisa um lugar exclusivo que é de Deus. É tanto que Jesus disse: aonde estiver o seu tesouro, lá no Sermão do Monte, capítulo 6, se eu não me engano,
Aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E tesouro aí não é necessariamente dinheiro, mas tudo aquilo que para você tem um valor inestimável. Então, naquelas coisas as quais você depositou um valor que é inestimável, que é incalculável e que acaba assumindo o valor de Deus, né, você cria ali um ídolo no seu coração. Também quando no desespero, né, nós colocamos nossa esperança em outras coisas e não em Deus, né? É assim que nós, né, tiramos o lugar de Deus e atribuímos a outra coisa. É quando a nossa esperança, o nosso desejo, o nosso medo, o nosso anseio está posto sobre uma coisa que não é Deus, sobre uma pessoa e não em Deus, né? E a gente tem visto isso acontecer nos dias em que nós vivemos, né? Quando a pandemia está aí, cada vez pior, e agora parece que está mais descontrolada do que nunca. E aí as pessoas estão entrando em desespero, estão sendo tomadas pelo medo, pela angústia, pela depressão, né? E tudo isso, né, leva muitas vezes as pessoas a depositarem sua esperança em algo que é deste mundo, em algo que é passageiro, em algo que é finito, em algo que é falho, né? E em qualquer coisa menos em Deus. Então, quando nós fazemos isso, nós criamos um ídolo e desobedecemos o primeiro mandamento. Ainda também, nós trocamos o lugar que pertence a Deus quando o sentido da nossa vida e a nossa satisfação plena está em outras coisas e não em Deus. Né? Para o ser humano, né, é muito importante aquilo que dá a essência à sua vida, né? Aquilo que dá o valor à sua vida. Então, para muitas pessoas, né, o que dá sentido à vida, aquilo que é mais importante, aquilo que motiva o nosso coração, que faz com que a gente acorde de manhã, né, e saia para viver, muitas vezes isso não é colocado sobre Deus, né? Sobre a esperança que Ele dá, sobre a identidade de Deus, a identidade que nós refletimos de Deus em Jesus Cristo. Então, quando o sentido dessas coisas e a satisfação não está em Deus plenamente, então nós criamos um ídolo. Uma outra maneira, né? Aliás, né? E vamos pensar agora um pouco sobre que coisas têm surgido como ídolos no coração das pessoas, né? Pensando nessas maneiras que eu acabei de citar, sobre como o nosso coração cria ídolos, né, no meio da desesperança, em busca de um sentido para a vida, em busca daquilo que é amar, em busca daquilo que é mais importante. Então, que coisas têm surgido no nosso contexto atual que tem surgido como ídolo no coração das pessoas? Então, em primeiro lugar, né, a família muitas vezes surge como um ídolo, né? Parentes, pais, mães, filhos, cônjuges, né? Muitas vezes isso tem roubado um lugar na vida do ser humano que só pertence a Deus. Então veja bem, né? Às vezes parece que a nossa vida só tem sentido ao lado do nosso cônjuge, né? E veja bem, embora a Bíblia dê à família uma grande importância, ao casamento, ou aos pais, ou aos filhos, mas essas coisas não são a nossa identidade maior.
essas coisas não são a importância maior. Deus é. Então, muitas vezes, né, um filho é o sentido da vida das pessoas. Né? E aí muitas pessoas, né, por exemplo, que não conseguem casais, que não conseguem ter filhos, casais que perderam filhos, né, e outros exemplos mais que a gente pode ter. Muitas vezes casais assim, eles deixam de ver sentido na vida ou deixam de ter prazer na vida porque a sua vida é direcionada para os filhos, porque o filho é que dá sentido à vida, né? E isso não pode ser assim. Deus, ele é que dá sentido à nossa vida, né? E quando um filho, por exemplo, ele assume esse lugar, ele se torna um ídolo, ainda que o filho não exista, que seja um plano, que seja uma ideia, né? Que seja um alvo a ser alcançado, mas quando o sentido da vida está na criança, né? Então ela se torna um ídolo, né? Quando o sentido da vida está no esposo, na esposa, né? E nada mais, a vida deixa de valer a pena se houver uma separação, se houver uma perda de alguma forma, então isso também é um ídolo. Um segundo ídolo que tem surgido na nossa sociedade hoje é do sucesso financeiro ou profissional. Então, muitas pessoas buscam a satisfação plena ou o sentido da vida na sua realização financeira e profissional. Então, para muitas pessoas, um bom emprego, uma boa condição financeira, uma faculdade, um mestrado, um doutorado, né? Ou seja, qual for o seu projeto financeiro ou profissional. Muitas vezes essas coisas é que dá satisfação plena. Então, e isso se torna o projeto maior de vida de muitas pessoas, né? Quando se estabelece aquele alvo, aquela meta profissional, aquela meta acadêmica, aquela meta financeira, e até que você alcance aquilo, então toda a sua vida vai ser direcionada para aquilo. E veja, o que é isso senão, né, um ídolo que roubou o lugar exclusivo que só pertence a Deus. Porque a nossa vida deve ser direcionada para Deus, né? O nosso objetivo maior de todas as coisas, todos os nossos esforços e planos e metas da nossa vida devem levar Deus em consideração. Então, quando o sucesso financeiro, profissional, né, acaba roubando esse prazer, né, essa plenitude, então se torna um ídolo, né? E também quando as pessoas colocam sua confiança nisso. Por que Jesus disse lá nos evangelhos que para um rico é impossível ser salvo, né? Ou é muito difícil, né? É mais difícil um camelo passar no fundo de uma agulha. Porque a tendência do rico, aquela pessoa que é financeiramente estável, que tem uma boa condição financeira, é de colocar a sua esperança, a sua confiança, a sua certeza de segurança na vida, na sua condição financeira, né? E não em Deus. E isso é um ídolo. Um terceiro ídolo que nós vemos na nossa sociedade hoje é o ídolo do prazer, né? Da realização dos desejos, daquilo que o corpo pede, do sexo desenfreado, né? E isso se torna um ídolo. A nossa sociedade hoje tem colocado a sexualidade como a identidade última do ser humano, né? E aí tem surgido todas as distorções que nós temos visto a respeito da sexualidade, né? A ponto de aparecer aí uma tabela com aproximadamente 30 ou mais opções sexuais. E o que é isso? Né? É quando a nossa identidade, que deveria estar em Deus, está na sexualidade. Né?
E isso é um ídolo do nosso coração, porque toda a vida desse ser humano fica voltada para isso. Um outro ídolo que tem surgido na nossa sociedade, né? E eu já falei sobre isso, e eu vou sempre batendo na tecla porque isso é recorrente, né? E aparece bastante. São políticos, líderes governamentais e pessoas influentes, né? Então muitas pessoas têm colocado a sua esperança, a razão da sua vida, o seu amor, o seu prazer, a sua dedicação a políticos. A presidente A, presidente B, político A, político B, né? O político fulano é a salvação da pandemia, né? O líder fulano é a salvação da nação, né? E quando nós atribuímos a um ser humano político o destino do mundo, o bem-estar maior da salvação, né? Nós estamos criando um ídolo, né? E principalmente como acontece hoje, quando o caráter daquele político, quando a gestão daquele político, quando as ideias daquele político, né, ou até mesmo quando o próprio nome daquele político se torna inquestionável, inabalável, né, e intocável, isso mais do que nunca é um ídolo na nossa sociedade. E está cheio pelas ruas, nas igrejas, o que tem sido uma vergonha para as igrejas do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Igrejas que têm idolatrado políticos, que têm levantado falsos deuses, né, governamentais, e colocado sobre eles a segurança da nação, o sentido da vida, e tem colocado neles a alcunha de serem inquestionáveis, inabaláveis, né, intocáveis, porque o político A ou B é a voz de Deus, é a voz da igreja. E isso é um ídolo, e pelo amor de Deus, né, a gente não pode cair nesse pecado horrível, mas que tem entrado muito nas igrejas hoje. Um outro ídolo que nós encontramos hoje é a própria ciência, né, e o naturalismo científico, que é a crença na própria natureza, né, na ciência, nos fatos, naquilo que pode ser testado e comprovado por meio de exames laboratoriais, né? Ou, em outras palavras, o próprio ateísmo, né? Que é a completa descrença em Deus, a completa falta de fé em Deus, mas a completa fé na ciência, né? A completa crença na ciência e o depósito na ciência como um ser, né? Que responde às nossas questões e que é o melhor para a nossa nação, para a vida dos seres humanos, né? Um outro ídolo que nós encontramos hoje é o ídolo do dinheiro e do poder, né? Quando alguém tem posses, dinheiros, bens materiais, né? Quando quer ser rico, milionário, né? Isso é um ídolo, né? O próprio Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, ou servirá a Deus ou a Mamon, né? Ou vai amar mais um e odiar o outro, né? Então as duas coisas são incompatíveis. Então o ídolo do dinheiro, do poder, né? De você se achar confiante demais porque você tem bens, porque você tem uma boa condição financeira, é também um ídolo no coração das pessoas na nossa sociedade. Um último ídolo que tem surgido nos nossos tempos, e talvez seja o mais infantil de todos e o mais preocupante de todos,
é a idolatria a pessoas influentes, a famosos, a líderes, né, que têm uma certa voz na sociedade. Então, artistas são idolatrados, são cultuados, né? E aí no meio evangélico nós vemos pessoas idolatrando pastores, idolatrando cantores, né? Idolatrando líderes evangélicos. E como está aí na internet, há algumas semanas atrás, uma certa cantora evangélica promoveu um culto e aí levou uma cadeira lá para uma outra cantora evangélica e se ajoelhou aos pés dela e disse que o Brasil pedia perdão, né, e que prestava honra a ela. O que é isso? Né? Foi um culto, né, feito para essa pessoa. Né? E é o que nós vemos muito, né? Cantores gospel que se acham numa posição superior, acima da média, e que muitas vezes são adorados pelos cristãos, pelos crentes. E aí surge a alcunha: não toque no ungido, né? Ele é intocável, ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? E isso mostra talvez o nível mais infantil e imaturo de idolatria, né? Porque você idolatra uma pessoa só porque ela é famosa, só porque ela é influente, né? Só porque ela é conhecida, só porque canta, né? E veja como isso é sério. Trocar a glória de Deus pela glória de algo tão pequeno, né? Tão miserável. Então o que nós aprendemos, né, e o alerta para nós hoje, é que o cristão deve adorar a Deus e a Jesus Cristo com exclusividade. Se o primeiro mandamento ele nos exorta, né, contra a idolatria e contra adorar a outros deuses, ele também vai nos ensinar e direcionar para que a nossa adoração exclusiva seja direcionada a Deus, direcionada a Jesus Cristo. Pois como nós vimos, Deus disse: eu sou o Senhor, sou o teu Deus, eu salvei você, eu tirei você da terra do Egito. E Jesus Cristo também, ele é o nosso Senhor, é o nosso Deus, ele nos tirou da terra da escravidão. Então ele é quem deve ser adorado com exclusividade. Então vamos pensar mais um pouco: qual deve ser a atitude do verdadeiro cristão que adora Cristo com exclusividade, em termos práticos, né? Pensando no nosso dia a dia, na disposição do nosso coração. Como é que nós cumprimos o primeiro mandamento, né? Se de forma negativa nós evitamos colocar a nossa adoração sobre todos esses falsos ídolos, de forma positiva, o que é que nós devemos fazer? Então, primeiro, né, observe bem, nós devemos confiar na suficiência de Deus. Toda a nossa ansiedade, medos, esperança devem ser depositados unicamente em Deus. Por quê? Porque Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus, ele nos tirou da escravidão. Então, se Jesus, com seu sangue derramado na cruz, teve poder suficiente para nos tirar do pecado, nos livrar da morte, da condenação eterna, da ira de Deus, então ele é poderoso, ele é majestoso, né? Ele ressuscitou, ele tem toda a autoridade. Então, por isso, né, como nosso Senhor exclusivo, nós devemos confiar no seu poder. Não devemos buscar outros ídolos, né? Porque Jesus, ele é suficiente. Jesus, ele é poderoso, ele pode nos livrar dos medos, da ansiedade, da angústia. Ele é quem pode nos dar esperança. Ele voltará uma segunda vez e virá para restaurar o mundo e nos dar um novo corpo, ressuscitar os mortos. Então veja, toda a esperança de dias melhores está
sobre Jesus Cristo. Então a ação do verdadeiro cristão que adora a Deus, adora Jesus Cristo com exclusividade, é crer, confiar no seu poder único e exclusivo. Por isso Jesus disse lá em Mateus 11:28, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então é isso. Se você tem criado ídolos no seu coração para pôr sobre eles a sua esperança, saia, deixe nesse momento esses ídolos e volte-se para Deus. O seu medo, coloque sobre Jesus Cristo. A sua angústia por tudo que nós estamos passando, coloque sobre Jesus Cristo. Não deixe que o desespero tome conta da sua alma, mas abra o seu coração para Jesus Cristo, para que a esperança que Ele dá encha o seu coração, como o único Deus exclusivo que Ele é. Em segundo lugar, a atitude correta é de uma verdadeira adoração ao Senhor. Então, quando os ídolos tomam conta do coração do cristão, o culto se torna um mero formalismo, se torna um mero evento, o cumprimento de uma série de atividades frias e sem amor. Então, o verdadeiro cristão, aquele que confia em Deus, que adora Jesus Cristo com exclusividade, ele deve cultuar a Deus com a fé viva, com um coração ardente pela presença de Deus. Assim como diz lá no Salmo, quando Davi diz, o que eu desejo é poder habitar na tua casa todos os dias da minha vida. Como diz no Salmo 42, assim como a corça anseia pelas águas, eu tenho desejo de ti, assim como a terra seca deseja pela água, nós devemos desejar a Deus. É muito interessante, você ver, às vezes uma plantinha está lá, um dia de sol quente, a terra seca, rachando, tudo que ela precisa de uma gotinha de água, ela está sedenta e desejosa. E a mínima quantidade de água que você coloca já dá uma nova vida, um novo vigor para aquela planta. Então assim é que deve ser o nosso desejo, deve queimar no nosso coração um desejo pela adoração a Deus. Um desejo pelo culto a Deus é uma fé viva, que move, que faz a gente agir e cultuar a Deus. Em terceiro lugar, a atitude do verdadeiro cristão que adora Jesus com exclusividade é servir a Ele, servir ao Senhor. E é interessante que no Antigo Testamento há uma grande relação, uma grande ligação entre a questão da adoração, do culto e o trabalho, o serviço. Adorar a Deus com a exclusividade que Ele merece é também trabalhar para o seu reino, é servir a Ele. Então, no Antigo Testamento, as duas coisas são simultâneas, aliás, são semelhantes. Servir a Deus, trabalhar, é cultuar, é adorar. Por isso que Josué, lá no seu último discurso, na entrada de Canaã, no capítulo 24, ele diz, sirvam a Deus, adorem Ele, dediquem-se ao serviço a Ele, e ele faz uma relação, escolham a quem vocês querem servir, se aos deuses da terra de Canaã, ou se ao Deus dos nossos antepassados. E aí, escolhendo a quem vocês querem servir, sirvam. Então há essa relação de culto e trabalho, de adoração e serviço. Então o verdadeiro cristão que adora a Deus, que cultua a Deus, é aquele que serve a Deus. Em seguida, adorar a Jesus Cristo com exclusividade é desejar o seu reino, o seu governo e fazer a sua vontade. Envolve crer em Deus como o único e exclusivo Deus, e Senhor em Jesus Cristo, envolve submeter-se a Ele e ao seu governo,
e aos seus mandamentos, como nós oramos, né? Como nós aprendemos na oração do Pai Nosso. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E por fim, né, a atitude daquele que adora Jesus Cristo com exclusividade é viver completamente para Ele. Não é colocar a satisfação, o sentido da vida sobre qualquer outra coisa, mas unicamente sobre Jesus Cristo. Uma vez que Ele morreu por nós, é Jesus Cristo agora que dá sentido à nossa vida. Tudo em nós é para Ele e tudo na nossa vida aponta para Ele. Todos os nossos planos, quem somos, o que devemos ser, os nossos projetos, tudo revela e aponta Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5:15 diz assim: veja só a relação entre a morte de Cristo e a nossa nova identidade. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo. Né? Então veja que é uma relação de objetivo. A morte de Cristo é para. Né? O objetivo é que aqueles não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, a verdadeira atitude daquele que crê em Cristo como seu único Senhor, como seu Salvador, como seu Deus exclusivo, é de viver inteira e completamente para Ele. Não é dividi-lo com planos, objetivos, com outras coisas que possam roubar a nossa prioridade, a nossa atenção, mas somente Cristo. Então, caminhando para a nossa conclusão, né, mais uma vez, eu quero que você aprenda esta noite que o primeiro mandamento, o ensino para nós hoje é que o cristão deve adorar a Jesus Cristo com exclusividade. E a ninguém mais, a nenhum outro ídolo, a nenhum falso Deus que possa surgir no nosso coração. Ele deve ser o alvo da nossa adoração, né? Foi essa aliança que Ele estabeleceu conosco quando derramou o seu sangue na cruz, quando nos revelou a vontade do Pai e nos estabeleceu com o seu povo. Cristo selou esse pacto conosco, né? O pacto que é simbolizado pelo seu sangue derramado. É que agora nós servimos a Ele, nós somos servos dEle, escravos dEle. Interessante que a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo, nós somos amigos de Jesus Cristo, mas somos escravos dEle. Né? Somos servos dEle. Em Romanos 12 vai dizer que o nosso sacrifício é com o nosso corpo em adoração a Deus. Então, adore, meu irmão, minha irmã, adore a Jesus Cristo com exclusividade, que só Ele tem um lugar de preferência na sua vida, tem a proeminência na sua vida, que só Ele seja o sentido da sua vida. Então, para finalizar, né, faça uma pequena reflexão sobre o seu coração, para ver como nós podemos identificar na sua vida possíveis ídolos. Então, eu vou fazer algumas perguntas e pense aí, né? Com seu coração, ore a Deus nesse momento, vá refletindo aí. Primeiro, o que é que tem sido prioridade na sua vida? Né? Para ajudar você a ver se na sua vida tem algum falso ídolo. O que é que tem sido prioridade? Há algo na sua vida, né, que é em torno dela que sua vida é planejada, em torno da qual tudo acontece? Se sim, e se isso não é Deus, é um ídolo na sua vida. O que é que dá sentido à sua vida? Há alguma coisa sem a qual você não vive? Se eu perder esta coisa, se eu perder isso, esse objetivo, se isso não acontecer na minha vida perde o sentido.
Se sim, é um ídolo na sua vida. Há algo na sua vida que é inquestionável, intocável, que é insubstituível, né? E que tem extremo valor. Se sim, esse também é um ídolo na sua vida. É só um ídolo, né? Algo com status de divindade, de ser digno de adoração, é que é inquestionável. Só Deus ele é inquestionável, só Deus ele é intocável. Mas se outra coisa toma essa posição, se torna um ídolo. Outra questão, o que é que dá segurança? O que é que faz com que você deite à noite no seu travesseiro e durma em paz? Onde é que você tem depositado a sua esperança? O que é que tem trazido tranquilidade e paz ao seu coração? Se não é Deus, isso é um ídolo na sua vida. E por fim, há algo na sua vida que tem lhe afastado de Deus? Há algo na sua vida que faz você cultuar menos, orar menos, ler menos a Bíblia? Se sim, esse algo está competindo pela atenção de Deus na sua vida. Se é algo que lhe afasta de Deus, é algo que tem roubado você para si, né? Algo que tem alcançado um status de divindade, de ídolo no seu coração, né? Se através dessas perguntas você identificou algum ídolo, algo que tem roubado na sua vida aquele lugarzinho especial, exclusivo de Deus na sua vida, então ore comigo nesse momento, né? Abra o seu coração, peça perdão a Deus, né? E diga: Deus, a partir de hoje eu não quero mais ter ídolos na minha vida. Diga: Deus, eu não quero que nada tome o lugar que o teu Filho Jesus Cristo tem e deve ter na minha vida. Se você ainda não conhece a Deus, se você está ouvindo essa mensagem e ainda não ouviu o Evangelho, né, não conhece esse Deus exclusivo, supremo, soberano, intocável, é maravilhoso, que merece atenção especial na sua vida, né, mas que você quer conhecer agora, para quem você quer entregar a sua vida, então faça isso também nesse momento. Confesse o seu pecado, arrependa-se e abra o seu coração para Deus. Ó Pai amado, santo, querido Deus, nós te oramos, pedimos perdão a Deus porque como seres humanos somos falhos e muitas vezes, ó Deus Pai, nós substituímos a tua glória, o teu poder, a tua majestade, a majestade do teu Filho amado por outras coisas passageiras, pequenas, ó Deus Pai. Porque muitas vezes nós temos levantado ídolos e falsos deuses na nossa vida que tem nos tirado, Deus Pai, da adoração exclusiva a Ti. Deus Pai, nos leva por um caminho de adoração, de servidão, de culto a Deus Pai, de devoção ao Teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós, que derramou seu sangue na cruz e que é digno e único merecedor, a Deus Pai, de todo o nosso culto e adoração. Abençoa cada um de nós esta noite, aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Move o teu Espírito sobre aqueles corações incrédulos, ó Deus e Pai, e coloca disposição, ó Deus Pai, para aceitar e abraçar a verdade dessa mensagem. Nos dá uma boa semana, abençoa todos que ouviram a nossa mensagem, em nome de Jesus. Amém.